você já ouviu falar das fábulas A Cigarra e a Formiga ou outras de Esopo? E das histórias sobre Calíl e Dimna, Barlã e Josefá? Esses contos, divertidos e cheios de ensinamentos, permanecem em nossa memória, não é mesmo? Muitas delas foram criadas durante a Antiguidade, mas foi a partir do período medieval que suas traduções e adaptações foram feitas e chegaram até nós. No medievo, podemos afirmar que os contos eram direcionados justamente para a instrução moral e auxiliavam na aprendizagem e formação de comportamentos de reis, rainhas, príncipes e até mesmo da população em geral. Portanto, elas não tinham como objetivo o entretenimento, como concebemos atualmente. Na verdade, eram autênticos guias morais. Neste episódio, vamos explorar juntos essas histórias que atravessam o tempo. Então prepare-se, pois você está prestes a ouvir um conto que dispõe-se a explicar a origem do que viria a ser o livro de Calíl e Dimna, um dos conjuntos de fábulas mais famosos criados no Oriente e que marcaram a corte de Castela no século XIII. Mas antes, vamos nos apresentar. Eu sou a Bruna. E eu sou o Roberto. Somos estudantes de História e iremos ser seus guias nessa aventura. Em um tempo remoto, quando o mundo ainda se dividia em reinos, existia, no vasto e misterioso Extremo Oriente, um monarca de nome Sireshuel, um ilustre filho de Cádiz. Sua lenda ressoava através dos séculos, e sua figura era amplamente reverenciada pelo seu inabalável senso de justiça e sua profunda paixão pelo saber. Sireshuel, diferente de outros líderes, não dava muita importância às riquezas de prata e ouro, muito pelo contrário. Para ele, o verdadeiro tesouro estava nos filósofos e sábios, aqueles que revelavam ao reino a radiante luz do conhecimento. Sob sua liderança, a sabedoria desabrochava como as flores em um jardim ao amanhecer, adornando cada canto que o sol iluminava em seu vasto domínio. Dentre diversos conselheiros do rei, um nome se destacava: Beelzebub, nosso protagonista de hoje. Ele não era apenas o íntegro homem da ciência, reverenciado por muitos como o príncipe dos fiscos e desbravador dos mistérios do universo. Era também um sábio amplamente respeitado por sua habilidade em integrar o conhecimento empírico à sabedoria ancestral contida nos livros. Beelzebub exibiu uma presença imponente. Seus longos cabelos castanhos deslizavam suavemente sobre os seus ombros, conferindo-lhe um ar de autoridade que não passava despercebido. Seus olhos, de um profundo tom esverdeado, transmitiam a quem os via uma sensação de paz e tranquilidade, como as águas serenas de um rio. E como conselheiro e filósofo real, estava sempre à procura de novos conhecimentos. Foi durante uma de suas longas noites de pesquisa que Beelzebub se deparou com um canto empoeirado na Biblioteca Real, que estranhamente nunca havia notado antes. Enquanto as velas lançavam sombras sobre sua cátedra, ele percebeu uma pilha de tratados variados, grimórios e códices esquecidos pelo tempo. Entre eles, um antigo pergaminho atraiu seu olhar. Suas bordas e escrituras estavam desgastadas, mas o que mais chamava sua atenção era uma grande iluminura de 2 lobos na capa. Inexplicavelmente, era como se o documento o chamasse. Com extremo cuidado, desenrolou o pergaminho e,
Para sua surpresa, encontrou gravados símbolos exóticos seguidos de escrituras em uma língua antiga que ele, por acaso, havia estudado em seus momentos de dedicação. As linhas, ainda que fragmentadas, falavam sobre uma espécie de planta mítica, conhecida como Luz do Oriente, que supostamente possuía propriedades extraordinárias, capazes de curar doenças e trazer de volta aqueles que haviam partido do plano da vida. O pergaminho também continha instruções para a localização da planta, que crescia em um vale sagrado na região da Índia. Contudo, era impossível terminar de traduzir o texto, pois diversas frases haviam se perdido. Diante do mistério em sua frente, o coração de Beelzebub acelerou. Na frente de seus olhos estava a oportunidade que sempre sonhou, uma aventura pelo mundo. Aquela descoberta não poderia ser uma mera coincidência, mas sim um convite do destino, direcionando-o para um futuro repleto de novos conhecimentos. À noite, já deitado em sua cama, sua mente o levou a sonhar com a possibilidade de devolver sorrisos e abraços aos parentes daqueles que haviam deixado este mundo. Porém, para começar sua aventura, deveria antes pedir autorização para o rei. Logo pela manhã, e com a ousadia que lhe era característica, Beelzebub dirigiu-se ao salão real. Lá estava Serechuel, Sua Majestade. Prontamente, nosso protagonista indagou com sua grossa voz. Ó Majestade, permita-me viajar até a Índia em busca dessas ervas que prometem reviver os mortos. Com sua licença e os meios apropriados, além de cartas de recomendação destinadas aos nobres daquelas terras, poderei atender ao desejo que tanto nos anseia. O rei, sempre um defensor ardente do conhecimento e da sabedoria, sentiu-se inspirado pela bravura de seu conselheiro. Após uma breve reflexão, ele assentiu com um gesto solene. Desejou que a jornada de Beelzebub fosse próspera, concedendo-lhe permissão e apoio. Encorajou-o a se preparar para a partida, advertindo que o caminho seria desafiador. Assim, com a bênção real e cheio de expectativa, Beelzebub finalmente lançou-se em sua jornada. Em primeiro lugar, aventurou-se por florestas densas, onde árvores imponentes se erguiam majestosamente, como torres que tocavam o céu. Os sons da natureza entrelaçaram-se em uma sinfonia harmoniosa, envolvendo-o em uma melodia. Em seguida, os vastos rios os desafiaram. Com suas águas turbulentas e impetuosas, clamavam por coragem e destreza para serem atravessadas. Por fim, após escalar montanhas que se estendiam até o horizonte, seu destino finalmente se revelou: a mágica terra da Índia. Nas novas terras, Beelzebub, com a cortesia de um verdadeiro embaixador e com a dignidade que sua missão exigia, apresentou as cartas reais a cada um dos monarcas que cruzou em seu caminho. Em um gesto de respeito pela rica cultura e pela hospitalidade que esperava receber, ofereceu os presentes que trazia consigo,
símbolos de apreço e consideração. Com humildade e deferência, ele solicitou apoio e permissão para empreender a busca pelas ervas mencionadas nas páginas encantadas do pergaminho. Os tais líderes, admirados pela determinação de Beelzebub, prontamente se ofereceram para ajudá-lo em sua nobre missão. Foi aí que, durante mais de um ano, ele se lançou fervorosamente na coleta das ervas e plantas mencionadas na antiga escritura. Com um olhar atento e metódico, Beelzebub as examinou por todo o território, dedicando-se a compreender os segredos e conhecimentos ancestrais que elas guardavam. Ele não poupou esforços, realizando testes audaciosos com aqueles que haviam partido, acreditando que, com suas descobertas, poderia trazer de volta a vida. No entanto, para seu desânimo profundo, nenhum homem ressuscitou. Os resultados que tanto almejava se mostraram um fracasso. A decepção começou a corroer seu espírito, algo que nunca ocorreu antes. Uma sombra de vergonha pairou sobre Beelzebub. Como poderia voltar ao seu rei com as mãos vazias e um coração pesado de insatisfação? Perturbado, em uma madrugada, Beelzebub resolveu andar pelo vilarejo onde se hospedara, buscando desesperadamente alguma solução para o seu novo problema. É quando, quase de forma sobrenatural, uma mulher aparece vagando por meio das sombras da noite. Assustado, Beelzebub ouviu atentamente enquanto ela, com a sua voz doce e delicada, lhe perguntou algo repentinamente. O que o aflige, ó sábio homem? Fracassei em minha missão. Li nas páginas de uma antiga escritura que seria possível ressuscitar os mortos, e apesar de seguir rigorosamente todas as instruções, o resultado não se concretizou. Entendo perfeitamente. Já li tais escrituras, e o que posso dizer é que as ervas que elas mencionam vão além de simples plantas da natureza. Representam o conhecimento e a compreensão que nos ajudam a viver de maneira mais plena. Os verdadeiros mortos não são apenas aqueles que partiram deste mundo, são também aqueles que, sem acesso ao saber, vagam pela vida sem direção, ignorantes e perdidos na escuridão. Assim, a ressurreição acontece quando conseguimos oferecer a essas pessoas a oportunidade de aprender. Ao fazer isso, ajudamos a iluminar seus caminhos, a redescobrir o potencial que cada um carrega dentro de si e a transformar suas vidas. As palavras soaram na mente de Beelzebub como uma faísca. Ele percebeu que sua busca ia muito além de encontrar uma fórmula mágica. Tratava-se de algo muito mais profundo, a missão de levar à luz a quem ainda não conhecia os ensinamentos que ele havia descoberto. Renovado em seu propósito, decidiu que a sua jornada se transformaria em compartilhar tudo o que havia aprendido na Índia. Para isso, ele se dedicou a traduzir cada uma das escrituras que encontrou em seu ano de investigação, moldando-as de forma que pudessem ser compreendidas por todo o seu reino. Depois de uma longa e intensa jornada, nosso protagonista finalmente retornou para sua casa. Rapidamente convocou o povo, que se juntou a ele com olhares curiosos e cheios de expectativa. Em meio ao murmúrio da multidão, ele respirou fundo e, com uma voz firme e carregada de emoção, proclamou: Leiam estas fábulas e deixem que elas os guiem. Conhecimento presente nelas é a verdadeira cura para a alma. Viver de acordo com esses princípios morais não apenas guiarão da melhor forma a nossa própria vida, mas também fortalecerão os laços que temos com a nossa comunidade. Em seguida, Beelzebub abriu suas mãos, revelando os escritos que havia traduzido durante sua busca. Entre eles estava um notável livro, denominado de Kalila e Dimna, uma obra cujo propósito era repassar conhecimentos morais como formas de se governar, de viver e de se educar.
Desde então, as lições contidas em Calila e Dímina passaram a ser transmitidas de geração em geração, de pais para filhos e de avós para netos. Seus ensinamentos perduraram por séculos e ainda estão presentes nas histórias modernas. E assim chega ao fim a nossa história. No próximo episódio, iremos embarcar em uma viagem sobre as fábulas presentes em Calila e Dímina, juntamente com seus ensinamentos. Não percam! Esse podcast foi um financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, juntamente com o Canal Futura e a Fundação Roberto Marinho.